Olá pessoal, tudo bem? E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre infarto? Essa doença que é a doença que mais mata no mundo, né? Só no Brasil, para você ter uma ideia, são mais de 350 mil mortes por ano, né? Então, como essa doença é uma doença muito prevalente, com certeza você já conhece alguém que teve infarto. Vamos conversar hoje um pouquinho mais sobre essa temida doença, tá? Então vem comigo e roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, vocês sabem que eu gosto de falar muito de infarto. Afinal, que cardiologista que não atende pacientes aí infartados todos os dias, né? Então, a gente sabe que o infarto é a doença que mais mata no mundo, né? Vem o infarto, depois vem o derrame cerebral, enfim, são as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 1/3 de todas as mortes do mundo. Então, como eu disse antes, com certeza você conhece alguém que já teve infarto, né? Se você conhece alguém que teve infarto, deixa aqui nos comentários quantos anos ele tinha mais ou menos quando ele teve infarto. Foi com 40, com 50, com 60 anos? Me fala aqui se ele sobreviveu ou não. Porque a gente sabe que muita gente que infarta, ele nem chega ao hospital, ou já chega ao hospital sem vida, né? Porque não dá tempo de chegar, porque a artéria do coração ela entope, isso faz com que o coração ele se desorganize e dê uma arritmia maligna, por exemplo, a pessoa vai lá e morre, né? Mas por que essa doença ela é tão prevalente, né? Por que o infarto ele é tão prevalente? Por que acontece tanto, né? No Brasil, a gente sabe que tem inúmeros fatores de risco que contribuem para o infarto, né? Então, o brasileiro ele já tem uma tendência a não querer se cuidar. Então, a gente tem um número grande de pessoas obesas, sedentárias, então nem se fala. No consultório eu pergunto, você faz exercício pelo menos 150 minutos por semana? A grande maioria das pessoas não fazem exercício. Temos a questão também de se alimentar mal, então comer muita gordura saturada, gordura de origem animal. Isso vai fazer com que aumente o colesterol, né? Então tem um LDL colesterol aumentado lá nas alturas e muitas vezes o paciente não se cuida, ele nem sabe que tem o colesterol aumentado. Então outro fator de risco que vem junto com o colesterol são os triglicérides, que também é uma gordura, mas aí é uma gordura que provém dos carboidratos. Então, o triglicérides ele é uma gordura. Mas o que faz aumentar o triglicérides? São os excessos de carboidratos. Então, é o arroz, é o pão, é o macarrão, é a batata, é o refrigerante. Então, todos esses alimentos, que são alimentos mais baratos, que estão na cultura do brasileiro, que são ricos em carboidratos, é os que fazem aumentar os triglicérides e levar a uma doença ainda mais perigosa, que é qual? É o diabetes, pessoal. Então, o mesmo alimento que aumenta os seus triglicérides é o alimento que vai te aumentar a probabilidade ou vai piorar o teu quadro de diabetes, né? E a gente sabe que o diabetes é uma das doenças mais terríveis. O excesso de glicose ele vai corroendo ali as artérias do coração, vai aumentando o processo de aterosclerose, vai aumentando a chance de entupir ali tuas coronárias, tuas artérias do coração, né? Outro fator de risco que muito pouca gente se preocupa, e se preocupa pouco mesmo porque ele não dá sintoma clínico nenhum, até que a doença esteja bem avançada, é a questão da pressão alta, né, pessoal? Então imagina que o coração ali é para bater com uma pressão ali de 12/8, com tranquilidade. Mas não, a tua pressão está lá 18/12, 18/10, fazendo com que o coração faça força para bater, dificuldade para relaxar, dificuldade para irrigar as coronárias, né? Essa força do sangue batendo na parede do coração vai aumentar a chance do coração dilatar, e o coração uma hora ele se dilata tanto que ele não consegue mais bater. Então a hipertensão ela aumenta a chance da pessoa ter insuficiência cardíaca, que é o aumento do tamanho do coração e depois o coração fica fraco. Aumenta a chance de lesionar também as artérias do coração e aumentar
o processo da aterosclerose, né? Piora essa questão do relaxamento do coração e na hora do relaxamento é que ocorre a irrigação de sangue ali nas artérias do coração. Então, olha quanto malefício que a pressão alta não causa. Pressão alta, além disso, para o cérebro é terrível, aumenta a chance de ter derrame cerebral. Outra sequela muito grande, em muitos casos, que ocorre quando o paciente tem pressão alta, é a insuficiência renal. Porque você imagina, o rim é que controla a pressão, mas a pressão está alta ali, agredindo o rim toda hora, o rim vai começar a parar de funcionar. O rim parando de funcionar, a gente perde esse mecanismo de autorregulação da pressão e a pressão ela começa a descontrolar. Então olha aí, né? Rim fraco aumenta a pressão, pressão alta, rim fraco aumenta a pressão, rim fraco. Vira uma bola de neve. Então por isso que aqueles pacientes renais crônicos, principalmente aqueles que fazem diálise, tem a pressão descontrolada. A gente até tenta com as medicações controlar e muitas vezes até consegue. Mas a grande maioria das pessoas que tem insuficiência renal ou que fazem diálise tem a pressão descontrolada, a pressão elevada. Perde esse mecanismo de autorregulação. Então já falei aqui, ó, obesidade, sedentarismo, colesterol, triglicérides, hipertensão arterial, diabetes. O que eu estou esquecendo de falar aqui do sétimo, mas não menos importante? É o tabagismo, né? Então, com as políticas públicas, né? De que ano foi? Algumas décadas atrás já, né? Que não deixaram mais fumar em bar, em avião, enfim. Isso diminuiu a quantidade de pessoas que fumam. Mas no Brasil ainda tem muita gente que fuma, né, pessoal? Então, a gente sabe que o tabagismo é a mesma coisa. Eu costumo falar, o tabagismo, o que acontece? Às vezes a gente passa medicamento para evitar a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, porque é isso que a gente quer no final, né? Evitar que entupa as artérias ali do coração. Mas a fumaça do cigarro, ele é tão tóxica que por mais que a gente dê ali os anti-inflamatórios para não deixar inflamar as artérias do coração, a toxina do cigarro vai lá e agride e aumenta o processo de aterosclerose, aumenta o entupimento dessas artérias e facilita o infarto e facilita o derrame cerebral. Então a gente já sabe, né, que quem fuma, a cada cigarro fumado ali, a pessoa acaba perdendo em média 11 minutos ali de vida, né? E aquela pessoa que fuma, então, acaba vivendo menos de uma década do que aquela pessoa que não fuma. Ah, doutor, mas eu já vi, meu tio tem 97 anos e fumou cigarro de palha a vida inteira, né? Enfim, cada caso é um caso, a gente sabe. Mas a gente sabe que, no geral, aquela pessoa que fuma, ela vai ter uma tendência a sobreviver menos, né? Pois eu quero, pessoal, que vocês deixem as perguntas. Muita gente fica brava que eu não consigo responder todas as perguntas, mas a gente está continuando a série Perguntas e Respostas. Então eu quero que vocês deixem as perguntas que vocês têm aqui embaixo e com o passar dos outros vídeos eu vou respondendo para vocês, tá? Para quem ainda não sabe, a gente está fazendo, a clínica está fazendo atendimento para todo o Brasil via telemedicina. Então, o que você precisa é ter um celular com câmera aqui e uma boa internet, que a internet de Wi-Fi. 4G muitas vezes ele não é bom, mas se tiver uma boa câmera, um celular com câmera e um bom Wi-Fi, eu já consigo te atender de qualquer lugar do Brasil. No atendimento em telemedicina eu consigo, além de te orientar, é claro, solicitar exame, prescrever medicamento, emitir atestado, enfim, dá para fazer tudo como se fosse uma consulta normal, exceto pelo exame físico, é claro, tá? Então, para quem gostou do vídeo, dá o like, pessoal, inscreva-se no canal, assim você recebe a notificação de todo vídeo novo meu, compartilhe os vídeos nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim. Eu vou sempre tentar alertar a população. E a minha ideia é sempre querer com que você cuide mais do teu coração, mas falando de uma maneira fácil de entender, né? Então hoje a gente falou dos principais fatores de risco que levam ao infarto. No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre os sintomas. Quais são os principais sintomas? O que você tem que se atentar, né? Que você está ali num prenúncio de poder ter um infarto. Você sabe? Deixa aqui nos comentários se você conhece os principais sintomas do infarto.
Tá bom, pessoal? Então vocês entenderam. Vou recapitular mais uma vez. Obesidade, fatores de risco. Obesidade, sedentarismo, tabagismo, colesterol ruim alto, que é o LDL, triglicérides, hipertensão arterial, diabetes. Tem outras coisas também, pessoal. Por exemplo, estresse e ansiedade. Né? Muita gente, todo mundo está estressado hoje em dia. Mas o estresse, a ansiedade, a depressão liberam fatores inflamatórios que também aumentam a chance de infarto no futuro. A própria privação do sono, se você não dorme bem, por exemplo, a tua chance de ter um infarto também ele pode aumentar, tá? Então tem outras causas, a própria poluição. Então quem vive em São Paulo, por exemplo, só de viver em São Paulo, num lugar poluído, já tem mais chance de infartar também. Olha aí quanto fator de risco que na maioria das vezes, dos casos são modificáveis, né? Mas que pouca gente conhece e pouca gente cuida, né? Que a maioria ainda acaba me procurando depois que o coração já está todo baleado, todo doente. Tá bom, pessoal? Então, olha quanta informação importante que eu te ensinei só nesse vídeo, que são os fatores de risco. O que você deve evitar para proteger o teu coração e para que você não venha a ter um infarto no futuro. Tá bom, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.